Consideremos o limite de x2 sobre raiz de x2 mais y2 quando xy tende a 0, 0. Aqui, vamos analisar um certo caminho para tentar descobrir o que seria o valor desse limite. Aqui, vamos escolher um caminho que seria o eixo x, ou seja, vou tomar y igual a 0. Então, nesse caminho, o limite original que a gente quer calcular ele se torna limite quando x tende a 0. Aqui a gente está tomando y igual a 0, então fica x2 sobre raiz de x2. Então vai ficar x2, raiz de x2 é módulo de x, x2 é módulo de x ao quadrado. Então isso aqui me dá módulo de x, que dá 0. Então, se esse limite existir, o valor dele é 0. Aqui a gente se lembra do seguinte resultado. Se a gente estabelecer uma desigualdade do tipo próximo do ponto, nesse caso 0, 0, e se o limite da g é 0, então o teorema do confronto nos dá que o limite de módulo de f de x menos L é 0, que consequentemente nos dá que o limite de f de x y é L quando xy tende a 0, 0. Ou seja, vamos tentar, neste exemplo, obter uma desigualdade desse tipo, sabendo que o L é 0. E o f de xy, x2 sobre raiz de x2 mais y2. Então, o que a gente tem em mente é o seguinte. A gente sabe que o L seria 0. Então, a gente começa dessa desigualdade aqui. O f de xy, x2 sobre raiz de x2 mais y2. Então, isso aqui, obviamente, é menor do que x2 sobre raiz de x2. Por quê? Aqui, a gente vê que y2 é um número positivo. Então, esse denominador aqui, raiz de x2 mais y2, é maior do que raiz de x2. Logo, se esse denominador é maior do que esse, essa fração aqui é menor do que essa. Aqui a gente já poderia até ter retirado o valor absoluto aqui, porque essa quantidade é positiva. Bom, continuando aqui, raiz de x2 é módulo de x, basicamente a gente está com a mesma simplificação, que aqui vai dar módulo de x. Temos então a desigualdade. E notamos que o limite dessa função módulo de x que majora essa função aqui que a gente quer calcular o limite, esse limite aqui é 0. Então, aqui também a gente tem que limite de 0 quando xy tende a 0, 0 é 0, a gente não precisa nem colocar isso. Então, a gente tem da desigualdade e desse limite aqui, dado em 2 estrelas, usando o teorema do confronto, nós obtemos
Então, esse limite é zero, que implica que esse limite de x2 sobre raiz de x2 mais y2 também é zero.